Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar como conjugar qualquer verbo em inglês. Vamos lá? Vamos deixar bem claro o que é conjugar um verbo, não é verdade? Então olha só, conjugar um verbo é quando eu digo que alguém faz aquilo, tá? Uma ação que uma pessoa está fazendo. Então eu digo, por exemplo, que dirigir, o verbo dirigir está no infinitivo. Por quê? Porque eu não estou conjugando esse verbo, tá bom? Então, conjugar é falar que alguém faz aquilo, tá? Então, eu dirijo, eu canto, eu danço, eu falo, ok? Então, eu estou conjugando aí o verbo dirigir, cantar, falar com eu. Então, eu falo, eu dirijo, eu canto. E o verbo é dirigir, no infinitivo, ok? Dirigir em inglês é to drive. To drive, dirigir. E agora eu vou te ensinar como conjugar esse verbo. Mas, importante você saber o seguinte, por isso que eu disse que em inglês é muito mais fácil. Por quê? Não se conjuga o verbo com todos os pronomes pessoais em inglês, apenas com he, she, it. E essa é a primeira regrinha, tá? Então, só se conjuga um verbo em inglês com ele, ela ou o ele, ela neutro, que é o it. Só recapitulando, it eu uso para denominar coisas que não tenham sexo ou que eu não saiba o sexo, tá? Então, coisas que não tenha masculino e feminino, ou se eu não sei se é feminino ou se é masculino, tá bom? Então, ele, ela, ou o ele, ela neutro, ou equivalente. Então, por exemplo, se eu estiver falando um nome, o nome vai ser ele ou ela, certo? Então, ele entra nessa regrinha aqui. Se eu estiver falando de um assunto, por exemplo, um assunto, eu faço a equivalência com it para conjugar o verbo, bom? Então, vamos pegar aí já a segunda regrinha, que é a seguinte. Quando o verbo termina com a letra E, por exemplo, o verbo to drive termina com a letra E. Então, nós adicionamos uma letrinha S ao final dele. Então, por exemplo, eu dirijo, I drive. Você dirige, you drive. Ele dirige, então, ó, lembra, eu só conjugo com he, she, it. Então, quando o verbo termina com a letra E, eu acrescento a letrinha S. Então, fica he drives, she drives e it drives. Depois, volta aqui, ó. We drive, you drive e they drive. Então, eu dirijo, você dirige, ele dirige, ela dirige, ele ou ela neutro dirige, imaginando que seja, por exemplo, um animal que dirige, ou um assunto, sei lá. Nós dirigimos, vocês dirigem, agora olha só, você dirige, vocês dirigem, escreve igualzinho, tá bom? E se fala igualzinho também. E eles ou elas dirigem. Por isso eu disse, esquece isso aqui, porque em inglês só se conjuga o verbo com a terceira pessoa do singular. Agora, uma coisa muito importante, presta muita atenção aqui, que muita gente tem dúvida. Quando eu coloco essa letrinha S ao final do verbo, eu não estou colocando o verbo no plural, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, apenas é a coincidência de que quando eu coloco palavras, substantivos no plural, a gente usa a letra S, tá? Também. Mas não tem nada a ver, isso aqui não está no plural. Apenas a letra S significa que esse verbo está conjugado com he, she, it ou equivalente, ok? Agora, vamos para duas exceções a essa segunda regra aí, que é de colocar o E no final do verbo. E a primeira exceção é A primeira exceção, então, temos duas exceções
exceções aí. A primeira exceção é do verbo to be, que também termina com a letra E, tá bom? Então, lembra do verbo to be? O verbo to be é o único verbo que segue uma regra totalmente diferente. Com o verbo to be, nós não conjugamos apenas com he, she, it. Nós conjugamos com todos, tá? É o único verbo que se conjuga com os outros pronomes pessoais. Então, só recapitulando rapidinho. I am, you are, he, she, you, it, com is, we are, you are e they are, ok? Então, o verbo é o to be, que quer dizer ser ou estar, que significa, né, em português, é equivalente ao ser e estar. Então, to be é o verbo no infinitivo. E quando nós conjugamos ele muda um pouquinho a escrita, um pouquinho mais a escrita, ok? A segunda exceção, deixa eu só apagar aqui. A segunda exceção é o verbo to have, que é ter, possuir ou viver uma experiência de alguma coisa. Então, o verbo to have também termina com a letra E, só que no caso dele é um pouquinho diferente. Eu não acrescento S no final, olha só. Eu tenho I have. Você tem you have. Ele tem, ó, he has, tá? Não fica haves, fica he has. Ela tem, she has. Ele ou ela neutro tem, it has. Depois, we have, nós temos. You have, vocês têm. E eles têm, ou elas têm, they have, ok? Então, para essa regrinha de quando o verbo termina com a letra E, nós acrescentamos apenas a letrinha S, tem duas exceções, que é o be e o have. Vamos para a terceira regrinha? Vamos lá. Terceira regra. Quando um verbo termina com essas letras aqui, então, SH, CH, O, S, X e Z, nós acrescentamos um ES ao final do verbo. Então, por exemplo, os verbos terminando com SH, nós temos finish, que é terminar, wash, que é lavar, e push, que é empurrar. Com CH, temos, por exemplo, watch, que é assistir, teach, que é ensinar, catch, que é pegar. Com O, nós temos do, que é fazer, e também é o auxiliar de pergunta. Nós temos go, que é ir, se locomover. E temos poo, que é defecar, fazer cocô. Pass, com S. Então, com S temos pass. Floss, então pass, que é passar. Floss, que é passar fio dental. Kiss, que é beijar. Com X, temos, por exemplo, relax, mix e fix. Relax, relaxar, mix, misturar, fix, consertar, e com a letrinha Z, quiz, que é questionar, e buzz, que é zumbi. Vamos pegar um deles aí de exemplo? Então, para qualquer um desses verbos aqui, segue a mesma regra, tá? Eu coloco o ES no final dele. Agora lembra que nós só conjugamos com he, she e o it. Então, por exemplo, o verbo to do, que é fazer. Então, eu faço, I do. Você faz, you do. Ele faz. Então, eu pego do e acrescento o ES, ó. Does. Ela faz, she does. Ele ou ela faz, it does. Nós fazemos, we do. Vocês fazem, you do. Eles ou elas fazem, they do, ok? E aí, para qualquer um desses verbos aqui, segue a mesma regrinha, que colocar o ES ao final do verbo, ok? Vamos para a regrinha número 4? Regra número 4. Quando o verbo termina com a letra Y, nós temos que olhar a letra que vem imediatamente antes do Y.
Se for uma consoante, entra nessa regra aqui. Se for uma vogal, não entra nessa regra, tá bom? Então, somente se for consoante. E nós temos esses exemplos aqui, ó. Study, que é estudar. Carry, que é carregar. Try, que é tentar ou experimentar. E spy, que é espiar. Então, o que nós fazemos quando o verbo termina com consoante e mais a letrinha Y? Nós tiramos o Y e colocamos IES no final. Vamos pegar um deles aí para conjugar? Então, olha só. Estudar, por exemplo. Eu estudo, I study. Você estuda, you study. Ele estuda. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, eu tiro o Y e coloco o I no lugar do Y e mais o ES. Senão ficaria estudaries, ok? Então, ó, ela estuda. She studies. Ele ou ela estuda. It studies. Nós estudamos. We study. Vocês estudam. You study. E eles ou elas estudam. They study. Ok? Então, a quarta regrinha foi essa aqui, ó. O verbo termina com uma consoante mais o Y. Eu tiro o Y, troco por I e coloco ES ao final dele. Regra número 5. Quando o verbo termina com a letra Y precedido de uma vogal, o que nós fazemos? Apenas acrescentamos a letrinha S, ok? Então, play, que pode ser brincar, jogar ou tocar, fica plays. Say, que é dizer, fica. Então, olha só, say fica says, é o único verbo que muda a pronúncia, tá? Então, says. Stay, que é ficar, permanecer, fica stays. E buy, que é comprar, fica buys, ok? Vamos conjugar um deles? Então, olha só, por exemplo, eu digo, I say. Você diz, you say. Ele diz. Ops. Lembra que eu disse que muda um pouquinho a pronúncia? Então, ó, I say, you say, he says. Ela diz, she says. Ele ou ela diz, it says. Nós dizemos, we say. Vocês dizem, you say. Eles ou elas dizem, they say. E essa foi a quinta regrinha. Regra número 6. Para todos os outros verbos, exceto os modal verbs, e se você ainda não sabe quais são os modal verbs, eu te convido a assistir um vídeo exclusivamente dedicado a eles, uma aula, então, exclusivamente dedicada a eles, que eu vou deixar nos cards aqui para você assistir depois, tá bom? Então, exceto os modal verbs e exceto os verbos das primeiras 5 regrinhas, para todos os outros, vale essa daqui, que é só acrescentar simplesmente a letra S. Opa, deixa eu mudar de cor aqui. Que é simplesmente acrescentar a letra S ao final dos verbos. Ok? Então, get, que é conseguir, obter, chegar, entre outros significados, fica get. Eat, que é comer, fica eats. Start, que é começar, fica starts. Walk, que é andar, caminhar, fica walks. Work, que pode ser trabalhar ou funcionar, fica works. Clear, que é esvaziar, clears. E need, que é precisar ou necessitar, needs. Okay? Então, vamos pegar um deles aí de exemplo? O need, que é precisar. Então, eu preciso, I need. Você precisa, you need. Ele ou ela ou o neutro precisam. Então, he needs. Ela precisa, she
needs. Ele ou ela precisa. It needs. Nós precisamos. We need. Vocês precisam. You need. E eles precisam. They need. Ok? E essas foram as 6 regras de como conjugar qualquer verbo em inglês. Eu te convido a assistir outras aulas que vão aparecer agora nas recomendações. E desde já te agradeço pelo seu gostei e por se inscrever no meu canal do YouTube. Um grande beijo, até a próxima aula!